Pega um copo d'água. Graças a Deus, irmãos. Estamos um pouquinho atrasados, mas hoje foi a festa dos aniversariantes do ano. Comemorações até aqui, né? De janeiro até julho. A gente entra amanhã, em agosto, né? Hoje é 31, é isso? Até que eu não estou tão perdido assim. Então nós estamos comemorando hoje essa data comemorativa dos nossos aniversariantes, por isso estamos um pouquinho atrasados. O pastor Ronaldo deu uma pausa nos estudos, que ele está nos passando, está uma bênção, porque ele vai entrar logo mais, se Deus permitir, no feminismo. E enquanto ele se prepara para trazer um conteúdo maravilhoso para nós, para não ficar tão puxado, a gente vai ministrando, ou eu, ou alguma outra pessoa, algum outro professor, vamos ministrando acerca da palavra de Deus para o pastor Ronaldo ter tempo para se preparar melhor e não ficar tão sobrecarregado para ele, tá bom, irmãos? Então, se Deus permitir, ele vai voltar falando sobre o feminismo, um assunto muito contextualizado, um assunto contemporâneo dos nossos dias, né? Totalmente aí. Acho que nunca antes houve aberturas tão grandes para falar sobre um tema que é muito relevante para a igreja, né? Que muitas vezes muitas vezes não, acho que quase na totalidade vai de conflito com a palavra do Senhor em suas aplicações no mundo que nós estamos vivendo, né? Então vamos nos atentar aos fatos que conflitam ali, às questões que conflitam com a palavra de Deus, e o pastor Ronaldo vai estar ministrando com a graça de Deus as nossas vidas. Então é isso. Tem mais algum outro recado, irmãos, que eu esqueci aqui? Acho que não, né? Se tiver, depois a gente passa no final. Então, graças a Deus. Irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho. Eu estava meditando esses dias e analisando algum contexto que é bem também atual, e eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre a igreja que acaba se perdendo em sua caminhada cristã. E acho que os irmãos que gostam muito de acompanhar a internet aí, eu particularmente gosto muito de ver alguns vídeos no Instagram, e eu me divirto muito com aquele negócio lá, irmão. Nossa, às vezes eu me pego dando risada sozinho. Nossa, eu choro de dar risada com aqueles vídeos bobos. E muitas vezes, irmãos, eu recebo alguns vídeos, até mesmo de igrejas, assim, de algumas coisas que estão acontecendo na igreja, que a gente vê que às vezes se torna engraçado, irmão, mas é lamentável algumas coisas, né? O que acabou virando a Igreja de Cristo, acho que desde quando foi fundada, de fato, né? Os irmãos já lutam desde aquela época, os apóstolos lutando contra algumas coisas. Mas a gente vê que a igreja, em algum contexto, acaba se perdendo sobre a caminhada cristã. E eu gostaria de dividir isso com os irmãos, a gente analisar alguns aspectos. Eu separei aqui 10 características do que acontece com uma igreja que se perde dentro da palavra do Senhor, a gente analisar isso juntos, porque se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente acaba embarcando. E quantas vezes, aqui não estou dizendo somente de igrejas que estão fora do contexto da palavra, mas eu quero colocar aqui a igreja na sua totalidade. Quantas vezes nós acabamos nos perdendo na nossa caminhada também. E isso ocorre, irmãos, a gente não pode ser hipócrita de dizer que às vezes a gente está frio, desanimado, enfim, os problemas que vêm nas nossas vidas nos trazer frieza, tristeza, a gente acaba perdendo a conexão com Cristo, a gente acaba perdendo a conexão com o Espírito Santo. Isso faz parte da caminhada. E por isso que a Bíblia nos ensina a gente a andar em dois, né? Quando um cair, o outro está pronto ali a levantar. A Bíblia tem N trechos da palavra do Senhor que vai nos auxiliar uns a ajudar aos outros. Porque isso faz parte. O desânimo às vezes vem, se a gente não estiver pronto, a gente acaba desanimando espiritualmente falando. Então eu gostaria de compartilhar isso com os irmãos, fazendo uma analogia, queridos, desde lá do início da Bíblia, né? Quando a igreja, eu coloquei um título, um tema sobre esse conhecimento que nós vamos aprender, e que quando a igreja se perde em sua caminhada, ela se torna fria. Ela se torna uma igreja fria. Não vamos entrar tanto em contextos teológicos e tudo mais, mas vamos aprender da palavra de Deus e fazer uma autoanálise sobre as nossas vidas. E que o Espírito Santo possa direcionar o meu entendimento, o teu, e que a gente possa ser
exortados por ele. A gente tem pouquinho tempo hoje, mas se não der tempo, depois a gente continua. Então, queridos, eu queria começar a gente pensar juntos aqui. Eu gostaria que todos os irmãos que quiserem participar, inclusive o microfone está aqui, se algum irmão quiser participar, levanta a mão, a gente leva o microfone. Pode participar, pode tirar dúvida. Irmão, se tiver alguma dúvida, se tiver algo a acrescentar na aula, por favor, tá? Fique à vontade. A escola bíblica é para isso. Não saia daqui com dúvida, não saia daqui sem trazer o seu compartilhamento. Se você tiver algo, fala, nossa, dentro desse assunto eu lembrei de tal passagem, eu passei por um fato. Pode participar, tá, irmãos? A escola bíblica é bem aberta, é para isso mesmo, para a gente compartilhar as experiências. Então, pensando desde lá do início, indo com Adão e Eva, né? O propósito de Deus para Adão e Eva não era aquele, mas quando o homem ele se volta às suas vontades pessoais, irmãos, ele acaba se perdendo. Então a gente vê que Adão e Eva, desde lá do início, né? Já saíram totalmente do propósito de Deus. Eles entraram naquilo que eles quiseram, dentro do engordo do diabo, né? Do engano de Satanás. A gente sabe que a Bíblia não deixa isso evidente, mas quando a gente vê a serpente ali conseguindo enganar eles, a gente vê que era uma analogia ao próprio adversário, né? Ao próprio inimigo, ao próprio diabo, que trazendo no contexto ali de Gênesis a questão da serpente, induz eles a uma realidade, mas induz eles ao erro. Ali aquela serpente, quando conversa com Adão e Eva, ela não mentiu. Ela falou, se você comer desse fruto aí, seus olhos vão se abrir, você vai ser igual a ele, vai ser conhecedor. Então ele não quer que você coma, é claro que ele usou uma persuasão, mas ele não quer que você coma para que você não seja igual a ele. Mas até então eles não tinham conhecimento, né, do bem e do mal, do que era o pecado, e eles escolheram então o conhecimento de Deus, né? Eles foram enganados ali pela serpente, então eles escolheram aquilo, e a gente sabe a catástrofe que aconteceu. Então desde ali, de Adão e Eva, trazendo até os nossos dias, irmão, a gente pode passar por N circunstâncias, mais um monte na Bíblia, antes de chegar na consolidação da igreja. A gente pode passar Noé, Abraão, a gente pode passar em Jacó. Jacó, Deus tinha algo para Jacó, Jacó tenta fazer de outra maneira, quebra a cara. Enfim, aí vai entrar, chega em Moisés lá, irmãos, aqui correndo, acelerando um pouquinho. A gente vê que um povo, dentro de um contexto escolhido de um povo, Deus tira aquele povo com uma profecia maravilhosa, fala, vou tirar vocês do deserto, a escravidão vai acabar. Então Deus usa ali o contexto de Jacó, levanta a José, que desde José vem essa promessa maravilhosa, o povo consegue crescer dentro do contexto ali do Egito, o povo hebreu se forma, então eles acabam sendo levados cativos, né, por o povo egípcio, porque era um povo muito numeroso. O faraó fica com medo, então escraviza aquele povo hebreu. Mas a promessa de Deus é que Deus ia libertar. E um dia então Deus levanta Moisés, né? Nós sabemos muito bem dessa história. Então, mas Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito. E Deus acaba tirando com mão forte o povo do Egito. Mas o que acontece nessa peregrinação até a terra prometida? Todos que saíram do Egito dentro desse contexto da promessa, eles não entraram. Por que eles não entraram? Porque eles saíram do foco que era de Deus. Eles se preocuparam somente com as suas vontades. Eles queriam porque queria somente um Deus que fizesse todas as vontades deles e suprisse todas as necessidades, chegando somente até a promessa. Eles não queriam saber de Deus. Essa é a real situação. Eles queriam só as promessas de Deus. Então você pode perceber que eles se perdem no meio do caminho. Irmãos, nenhum que estava ali entrou. Nenhum que estava ali. Porque eles saíram do foco. Deus mostrando o poder dele, operando milagres, agindo sobremaneiramente com aquele povo, mostrando que ele era Deus, maná do céu, nuvem de dia para cobrir o sol, de noite aquela coluna de fogo para iluminar e esquentar o povo. E mesmo assim eles se perdem na caminhada. É verdade, os únicos que entraram foi Josué e Caleb. Obrigado, irmã, tem razão. Só 2 entraram, né? Essa é a realidade, só 2 entraram. Obrigado, Gilmarinha. De milhares que saiu, né? Só Josué e Caleb. O restante, todos padeceram no deserto, a não ser
a descendência, aqueles que se agregaram junto, né? Entraram muitos, mas dos que saíram do Egito com a promessa foi apenas 2. Pois bem, irmãos, passando de Moisés, a gente vai até os profetas, né? Profeta Joel profetizou, né? Falou, poxa vida, é tempo de vocês ficarem na casa de vocês e deixando o templo do Senhor destruído, né? Até que vem aquela profecia, agora da segunda casa será maior que a da primeira. Quando Deus exorta o povo a ir reconstruir o templo que estava destruído, porque esse mesmo povo, eles tinham sido levados cativos dentro do contexto das tribos, né? Quando os reinos ali se perdem também na sua direção, sai da direção de Deus, o reino se divide, eles são levados cativos. E esse povo mesmo, que já tinha sido levado cativo, que se desviou da palavra de Deus, depois lá na frente ele sai, Deus liberta eles, aí chega até o profeta Joel, que quando eles saem do cativeiro, que eles são libertos, novamente eles voltam a se esquecer de Deus e voltam a ficar distante de Deus. E aí que Deus levanta o profeta Joel para falar, olha, a minha casa está abandonada, vocês acham justo vocês ficar só se preocupando com as suas vontades e deixar a casa de Deus, porque até então a casa de Deus era o único lugar, né, que Deus se manifestava. Era o único lugar ali que eles podiam sacrificar e ter esse contato com Deus. Então, irmãos, a gente vai vindo, até os dias de hoje a gente vê que no contexto de um chamado, de um povo escolhido e tal, muitas vezes a igreja, e eu não estou trazendo apenas no contexto individual, né, mas no contexto geral, a igreja acaba se perdendo no contexto da caminhada e acaba, irmãos, esfriando. O contexto de uma igreja, a situação de uma igreja que se perdeu, é uma igreja fria. É uma igreja fria. Quando eu digo igreja fria, irmãos, eu não estou falando de uma igreja que vive no manto, né? Rodando, batendo palma, pulando, aquele contexto todo. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de igreja fria, irmãos, é uma igreja que se perde dentro dos preceitos da palavra de Deus, daquilo que Deus ensinou, daquilo que Jesus instituiu como igreja, daquilo que os profetas lutaram, daquilo que os profetas não, os apóstolos lutaram, os pais da igreja, depois dos apóstolos, veio levantando, como a aula do irmão Rafa trouxe pra gente, quando os irmãos vinham trazendo afinco, dando as suas vidas, entregando as suas vidas à morte, sangue derramado, tudo mais, e a igreja muitas vezes se perde, irmãos. Se perde. Então, se a gente olhar para a Bíblia, desde o seu início até o final dela, se a gente pensar que de Gênesis a Apocalipse, em Apocalipse a gente vai ver quem? As 7 igrejas da Ásia, né? Olha o contexto das 7 igrejas da Ásia. A maioria ali, Deus chega e fala, olha, eu conheço as suas obras, eu tenho visto que você tem tentado, tem se esforçado, mas eu tenho contra ti. Eu tenho contra ti. Deus sempre, né, nas 7 igrejas, Deus falando, eu tenho contra ti. Da melhorzinha ali, tanto a de Éfeso quanto a de Filadélfia, Deus ainda faz exortações, mesmo sendo igrejas um pouco mais estabelecidas na palavra, mas dentro do contexto das 7 igrejas da Ásia também havia conserto a se fazer. Então, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, contexto de sair da atenção, sair da presença de Deus, ir por caminhos errôneos, faz com que nós precisamos ser exortados pela correção de Deus a voltar, irmãos, a voltar ao que as Escrituras nos balizou. E acho que hoje, mais do que nunca, irmãos, eu não sei se a gente pode dizer que o que a gente vive atualmente, eu arriscaria dizer que seria a igreja dos últimos dias. Talvez eu arriscaria dizer, né? A gente não pode afirmar, né, datas de quando Jesus vai voltar, mas olhando para a Bíblia, pensando na questão escatológica da palavra de Deus, eu imagino que a igreja atual é a igreja dos últimos dias. É a igreja dos últimos dias. Eu imagino, possa ser que eu esteja errado, mas não vou cravar com certeza, mas eu imagino que seja isso. Então, até chegar no Apocalipse, a gente vê lá as 7 igrejas da Ásia. Irmãos, e indo aqui um pouquinho para dentro da Bíblia, eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus 24, por gentileza. Separei aqui, mas eu vou abrir na minha Bíblia também. Felipe, pode falar, pastor. Com relação a isso que o irmão está dizendo, não dá para a gente atestar,
né, se realmente já é o tempo ou não, mas as coisas acontecem muito rápido. Quando o muro de Berlim caiu, ninguém falava na época que aquele muro ia cair e que haveria uma transformação tão grande na geografia mundial quando o muro caiu. Então, da mesma forma, tudo nos mostra, as coisas às vezes acontecem muito rápido, né? As mudanças se tornam muito rápidas, né? Então é possível que realmente nós estejamos vivendo um período, se não muito próximo do que a palavra fala dos acontecimentos dos últimos dias. Exatamente. Eu também acredito nisso, pastor, que possa ser a igreja dos últimos dias. Mas eu gostaria de compartilhar, até dentro desse contexto de igreja dos últimos dias, compartilhar com os irmãos lá em Mateus 24, versículo de número 8. Eu vou estar lendo na versão que eu separei aqui no celular, que eu acho que é uma versão um pouco mais fácil de entender. Mateus capítulo 24, versículo de número 8 até o número 13. Até o versículo de número 13. A minha versão diz assim, ó: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aqui Jesus ele está falando sobre a profecia do próprio Messias, ou seja, do próprio Jesus, sobre o que iria acontecer no futuro. Que é aquela questão escatológica em que Jesus vem falar sobre os princípios das dores, sobre o que iria acontecer no futuro. Até muitos entendem que essa profecia é uma profecia, esqueci o nome, termo. Você lembra, Rafa, o termo teológico que se usa? Eu não lembro. Quando ela tem dois sentidos. É profecia escatológica mesmo, né? Então, quando Deus... Isso, exato. Então, quando Jesus usa aqui, quando Jesus está falando dessa questão aqui de Mateus 24, aconteceu também já um trecho desse, inclusive eu lembro muito bem da aula do irmão Rafa, quando ele falou sobre a destruição do templo, falou de algumas circunstâncias que já havia ocorrido dentro dessa profecia, só que também é uma profecia que viria para a questão dos últimos acontecimentos da igreja na terra também. Então Jesus está usando esses dois parâmetros aqui. Então ele está falando sobre o contextos escatológicos. Então versículo de número 9. Então sereis entregue à tortura e vos matarão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muito hão de se escandalizar, e trair-se-ão uns aos outros mutuamente, e se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse aqui é o versículo chave, né? O versículo de número 12 que eu quero utilizar. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Glória a Deus. Então, irmão, Jesus, como eu disse, Jesus está usando aqui uma profecia, ele está revelando ali aos seus discípulos o que iria acontecer no futuro. Então a gente vê que muito disso daqui já está acontecendo, muitas coisas já aconteceram, mas eu queria me ater ao versículo de número 12, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que eu escolhi esse versículo aqui para a gente entrar até com balizamento dentro dessa ideia que a gente está trazendo? Eu escolhi esse versículo, irmão, porque muitos atribuem essa situação que a igreja passa às questões escatológicas. Ou seja, muitos falam, irmãos, mas tem que se cumprir essa frieza na igreja, porque Jesus já havia profetizado que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas, irmãos, eu gostaria de trazer a alusão para a gente pensar. Será que isso se aplica, de fato, à igreja? Porque Jesus ele não usa aqui um termo de falar de eclésia ou trazer mesmo a questão da igreja. Ele não fala, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor da igreja vai se esfriar. Ele fala o amor de muitos. Mas ele não traz um contexto firmado justamente apenas à igreja. Ele fala de muitos. Tem algumas versões que falam de quase todos. Muitos aqui, irmãos, atribuem essa colocação de Jesus somente a um contexto global, ou seja, um contexto globalizado de situações do mundo, o amor da humanidade, né, se esfriando, como nós vemos, né? Acho que é comum a gente ver hoje em dia. Se a gente parar para analisar, irmãos,
A gente vê que o ser humano hoje ele é frio demais. Eu acho que de tanto ver catástrofe, de tanto ver, a gente se acostuma com as coisas. E aqui eu trago a memória, irmãos, eu lembro quando eu era menino, que quando acontecia uma morte na região, irmãos, era aquela coisa, né? Todo mundo falava, olha, morreu uma pessoa ali em cima, acabaram de matar, não sei o que, ficava aquele temor no povo, né? Todo mundo conversava sobre isso. Eu lembro que às vezes aparecia até uns presuntos aqui nos matos, onde a gente... o povo matava e vinha desovar para esses lados aqui. Irmãos, virava um alvoroço, era um medo que tomava conta, todo mundo comentava. Hoje em dia, irmão, tem gente matando o outro, tem outro com celular filmando, tipo, tá matando aqui, acabou de matar, a pessoa tá... E é normal, porque a gente está acostumado com esse contexto. A gente vê vídeo toda hora, a gente vê notícias, a gente recebe vídeo no WhatsApp, toda hora nesse contexto. Esses dias atrás eu vi um vídeo de uns irmãos lá, acho que lá no Rio de Janeiro, eu não lembro onde foi exatamente, mas tinha um cara deitado no chão, já tinha tomado uns tiros, né, de outro, rapaz, não sei se era briga de traficante, não sei o que era. Aí vem uns irmãozinhos, e tem uma pessoa filmando, né, e tem uns irmãozinhos lá, olha, aceita Jesus, começa a falar com a pessoa que está deitada lá, aceita Jesus, você quer aceitar Jesus, você está partindo, aceita Jesus e tal. E a pessoa filmando, o cara já tinha tomado uns tiros, aí o rapaz volta, que já tinha dado uns tiros nele, volta e começa, e termina o serviço. E a pessoa filmando lá, normal, tipo, o cara termina de matar o cidadão, e a pessoa filmando, porque já se tornou normal, irmãos, isso já é algo que... Então o amor vai se esvairindo mesmo, porque a gente está acostumado já de um contexto desse. O ser humano é mau desde a caída, né? Desde o pecado de Adão, o ser humano já é mau. Só que, irmãos, a gente está muito saturado dessas coisas. A gente vai se acostumando. A iniquidade crescendo e tudo muito evidente, as notícias muito rápidas, a gente vai se acostumando. Então, muitos atribuem essa colocação de Jesus somente a um contexto globalizado. Outros acreditam que essa informação de Jesus não é só para o mundo secular, mas, além do mundo secular, envolve também o mundo espiritual, ou seja, o corpo místico do Senhor, envolve a igreja também. Outros atribuem isso somente à igreja, que acha que o amor por o mundo já não ter amor, de fato, o mundo jaz do maligno. Essa questão que Jesus está falando é somente para a igreja. Mas aqui não deixa evidente o que Jesus está querendo colocar. Ele só fala que o amor de muitos vai se esfriar. E eu entendo aqui que o amor de muitos envolve também, de fato, a igreja. Mas, querido, isso daqui não é aplicado somente à igreja. E quando Jesus deixa um alerta desse, a gente não pode sentar em cima de uma profecia dessa e achar que está tudo normal. Irmão, mas tem que acontecer. Jesus falou, vai ter que acontecer, então vai ser comum, a igreja vai se esfriar de um tal modo, vai acontecer tudo isso, a gente vai perder de fato um pouco da comunhão, a gente vai se esfriar um pouquinho, mas está tudo certo. Jesus falou, então ia acontecer, não tem como lutar como isso. Irmãos, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que se Jesus deixa um anúncio desse para nós, é justamente para a gente avaliar e a gente não se enquadrar num contexto como esse. A gente fala, poxa, Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Eu não posso entrar numa situação dessa. Eu não posso embarcar e fazer parte dessa estatística, dessa profecia. Eu não posso entrar nisso. Eu não posso aceitar que a minha frieza espiritual, a minha comunhão com o meu Salvador, se perca por conta de uma informação que Jesus passou para mim. Se Jesus está me alertando aqui, já é para eu acender o meu alerta. Se eu vejo a iniquidade se alastrando, se eu vejo a iniquidade tomando conta, se os corações estão frios cada vez mais, eu tenho que ir em contrapartida disso aqui. Eu tenho que lutar pelo contrário. Irmãos, e lutar pelo contrário disso não significa que nós temos que ser cada vez mais religiosos apenas. Seguir dogmas religiosos, seguir preceitos religiosos, ou fazer de conta que somos para que ninguém venha questionar a nossa fé. Ou para que o pastor, ou sei lá, a minha liderança não perceba que eu estou fraco, não perceba que eu estou frio. Irmãos, não é isso não. Não é isso. Tem que fazer sentido em nossas vidas. Tem que queimar mais do que uma vontade de qualquer conquista. Tem que queimar em nosso peito, irmãos, mais do que quando a gente olha e chega em casa do serviço, a gente olha os nossos filhos. Quando vem aquele
aquele abraço, pai, aquilo arde o coração da gente. É tão gostoso, né? Parece que é ali um abraço tão genuíno, tão gostoso de um filho, de uma criança, de um neto, de um sobrinho. Irmãos, tem que queimar mais do que tudo, de fato. E quando para de queimar, quando para de arder, vem a frieza, porque quando a Bíblia traz esse fervor espiritual, quando a Bíblia traz essa conotação, muitas vezes até mesmo usando como o fogo, e eu não digo fogo de mistério, de sair pulando, não estou dizendo isso, mas o fogo que arde em nossos corações da chama do Espírito Santo. Quando isso acaba se perdendo, irmãos, a gente se torna totalmente frios mesmo. A gente se perde em nossa caminhada. E quando Jesus está falando que não é para se esfriar, que vai esfriar o amor, e quando nós entendemos que a gente tem que lutar contra isso, irmãos, não é uma hipocrisia. Tem que ser real. Porque senão não vai funcionar, não vai dar certo. A gente vai lutar contra um ideal que está visível em nossas vidas, mas vamos querer mostrar para os outros aquilo que nós de fato não somos genuinamente. Irmãos, uma vez eu estava lendo um texto de 2 Reis, eu não lembro onde está exatamente, mas quando vai falar da velhice de Davi. E ali vai trazer que Davi, em sua velhice, ele sentia um frio, sim, descomunal, ele não conseguia se aquecer, já na sua idade muito avançada. E ali dizem que eles separam para Davi roupas muito caras ali, tenta cobrir Davi com todos os tipos de roupas, tentam proteger Davi para que ele consiga se aquecer. E uns têm a ideia de falar o seguinte, falam, não, Davi precisa, de noite ele precisa que ele seja aquecido por um calor humano. E eles falam, não, tragam uma mulher, procura uma mulher nova, jovem, para aquecer Davi na sua tenridade, uma mulher que seja formosa e tudo mais. E diz a palavra de Deus que eles acham uma mulher ali, eles trazem essa jovem, e que ela fazia muito bem essa função de aquecer Davi, mas diz a palavra de Deus que Davi não coabitou com essa mulher, ou seja, não teve relação, nada do tipo, mas o carinho que essa mulher teve por ele, de trazer ali o aquecimento de volta para ele, porque ele sentia muito frio. Muitos teólogos acreditam que aquilo era um contexto talvez de uma doença já no final da sua vida. Mas, irmãos, eu fiquei pensando e trazendo para a igreja, muitas vezes a igreja do Senhor, ela quer se aquecer de formas que não são as formas propícias. A igreja de Deus, às vezes, ele usa situações, irmãos, hoje, contextualizando N situações, para ver se traz um avivamento para a igreja, para ver se sente qualquer motivo de trazer de volta aquela sensação espiritual. Tentam se cobrir, né, como fizeram com Davi, para tentar trazer o aquecimento de volta, tentam fazer de tudo, mas se esquece que o fervor vai vir através da palavra de Deus. O reavivamento, né, que muitos pregam e que se esperam, até muitos usam, eu vejo erroneamente, a profecia de Joel, que naqueles dias eu derramarei sobre toda a carne no meu espírito, trazendo que ainda vai acontecer um avivamento, sendo que essa profecia já se cumpriu, né? O Espírito Santo já foi derramado sobre todo o coração, sobre toda a alma. E muitos querem viver de volta um avivamento, irmãos, mas num contexto totalmente fora da palavra do Senhor. Totalmente fora. É mais ou menos o que fizeram com Davi. Tentaram cobrir Davi com roupas, mas se fosse uma doença, estava só tentando resolver o efeito, né? Não a causa. Então eu vejo que a igreja do Senhor, ela precisa trazer a memória e entender qual que é o motivo, qual que é a causa, talvez de um esfriamento, talvez de estar vivendo um esfriamento, talvez de estar passando por períodos fora da palavra de Deus, assim como foi já muitos outros casos que nós vemos dentro da palavra de Deus. A gente tem que combater, irmãos, a causa e não o efeito. Trazer somente eventos, fazer coisas superficiais,
não vai trazer de volta a presença de Deus para uma igreja fria, uma igreja que não tem mais, que não sente mais, que está fora de contextos bíblicos, que está fora de uma realidade daquilo que Jesus chamou. Irmãos, uma igreja fria, trazendo dentro de um contexto lá das 7 igrejas da Ásia, como nós já mencionamos aqui, ela pode ser comparada à igreja de Éfeso, né? São 7 igrejas da Ásia. Jesus, usando a vida de João, ele começa a escrever as 7 igrejas, mas ele usa como exemplo ali a igreja de Éfeso, salvo engano, acho que é a primeira igreja que ele escreve. E pode ser comparada à igreja de Éfeso, que até tinha uma teologia aplicada contra a heresia, por exemplo. A gente vai ler aqui, a gente vai ver essa questão. Mas que também já havia perdido aquele fervor do primeiro amor. Porém, nós também podemos aplicar a esse contexto à igreja de Laodiceia, também, que nós vamos ler aqui, que eu aplico no meu a primeira característica de uma igreja que perdeu o fervor. A gente vai ver 10 características de uma igreja que perdeu o fervor, uma igreja que se tornou uma igreja fria. E dentro desses 10 exemplos, eu vou citar aqui a igreja de Laodiceia. Mas eu queria ler com os irmãos, lá em Apocalipse 2, o exemplo da igreja de Éfeso, para a gente tomar como parâmetro e entender e tentar aplicar sobre as nossas vidas. Está lá em Apocalipse 2, por gentileza. A partir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos ler até o versículo de número 5, por favor. Apocalipse 2, versículo 1 até o versículo de número 5. A minha versão diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e por amor do meu nome sofreste. Não desfaleceste. Então até aqui Jesus ele faz ele dá os parabéns. Olha, eu tenho visto, tenho entendido. Só que ele vai lá para o versículo de número 4, João escrevendo, ele diz assim: Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Mas, queridos, olha aqui o versículo de número 5 novamente. O versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, aqui, o João, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele está trazendo uma exortação à igreja de Éfeso acerca do que o próprio dono da igreja falou. Ou seja, o próprio Jesus passa para ele e fala: escreve. Ele está ali sendo um mensageiro, então escreve à igreja. Então Jesus está falando para eles: olha, eu tenho visto a fé de vocês, eu tenho visto vocês combatendo os hereges, eu tenho visto vocês combatendo os falsos profetas, que se dizem profetas, que se dizem verdadeiros, mas não são mentirosos. Vocês estão combatendo isso, tendo pouca força, têm se guardado e têm combatido isso, têm aplicado conceitos contra a heresia. Mas Jesus está falando: mas eu tenho contra vocês porque isso não é o suficiente. Eu tenho contra vocês porque vocês deixaram o primeiro amor. Irmãos, aí está um perigo muito grande, muito grande. A gente vai ver 2 parâmetros totalmente distintos. Por exemplo, a igreja de Éfeso e a igreja de Laodiceia, por exemplo, que a gente vai ver aqui dentro de uma das características. Mas dentro de um contexto da igreja de Éfeso, aplicando para os nossos dias, irmãos, a gente consegue analisar o seguinte aspecto. A igreja ela pode ser uma igreja, irmãos, que combate a heresia, uma igreja que aplica muito bem os contextos doutrinários, uma igreja que aplica muito bem a teologia na prática, usando um ensinamento teológico maravilhoso. Ela pode ser uma igreja, irmãos, que vive dentro de um contexto de aprendizado da palavra.
Perdão, irmãos. Mas quando essa igreja, que aparentemente tem até tentado, tem se esforçado dentro das escrituras bíblicas, quando essa igreja ela para de aplicar aquilo que ela está aprendendo, porque, irmãos, o contexto de uma igreja sadia, ela é uma igreja totalmente dentro da palavra de Deus. Isso nunca pode mudar. Nós temos que viver, uma igreja sadia, irmãos, ela vai viver aprendendo a palavra de Deus. Ela vai viver dentro dos preceitos de Deus, ela vai ser uma igreja regada pela palavra. Regada pela palavra. Porém, a igreja que é somente regada pela palavra, mas que deixa de aplicar a palavra, ela acaba se tornando uma igreja que vai perdendo o seu primeiro amor. Mas totalmente, irmãos. Totalmente. Uma vez, eu não lembro quem, eu ouvi uma ministração de um pastor que usou um exemplo que eu achei interessante. Eles tinham lá dentro da igreja aquelas pessoas que falam, acho que é Libras, né? Que usa quando as pessoas que são surdas. É Libras, né? Que fala, né? E uma vez um irmão chegou e falou: nossa, pastor, que bênção, eu vejo que o senhor tem um ministério de Libras aqui, né? Para os surdos da igreja, que maravilha. Aí, irmãos, é engraçado, mas é triste. Aí o irmão pergunta para o pastor: pastor, quantos surdos você tem na igreja? Aí ele falou: irmãos, eu tenho 500 membros na igreja. Eu tenho 500 surdos muitas vezes. Aí o irmão disse que o irmão parou, ficou olhando para a cara dele e falou: irmãos, muitas vezes a igreja parece que não está escutando o que está sendo ministrado do altar. Muitas vezes até escuta, né, mas não ouve. Então, às vezes, eu não tenho só 3 ou 5 surdos ali para ser ministrado por Libras, mas eu tenho 500, que ele tinha 500 membros na igreja. É até interessante, soa como um trocadilho de uma piada, mas, irmãos, às vezes acontece isso de fato. Às vezes Deus tem ministrado nas nossas vidas, irmãos, palavras que vêm do altar de Deus, a irmãos que são usados poderosamente, mas que não faz mais sentido em nossas vidas, irmãos, que não tem mais aplicação. E quando a palavra de Deus é nos dada e a gente não consegue aplicar, a gente perde o primeiro amor. E eu entendo que aplicando dentro da igreja de Éfeso, que mesmo combatendo heresias, tentando viver dentro do aprendizado da palavra de Deus, ela tinha parado de viver o primeiro amor. E o primeiro amor dentro da igreja de Éfeso, a gente vai ver as instruções de Paulo naquela igreja. Irmãos, olha que Paulo ensina dentro da igreja de Éfeso. Primeiro, o irmão Rafa ministrou uns tempos atrás aqui, eu lembro que ele trouxe dentro do contexto o que era a cidade de Éfeso. Uma cidade onde eram erguidos altares à prostituição, onde tinham as profetisas lá daquela religião, que eu nem me lembro o nome mais, que era uma religião totalmente trazida em um contexto da prostituição. Onde aquela cidade era conhecida, irmãos. Era uma cidade grande, já desenvolvida, uma cidade até estratégica para aquela ocasião da época, onde passava por ali muito dinheiro, ali havia muito negócio, enfim, era uma cidade em pleno desenvolvimento ou já desenvolvida. Porém, era uma cidade totalmente perdida dentro desse contexto de depravação, mas totalmente perdida. E dali nasce uma igreja, onde o apóstolo Paulo ajuda a implementar ali com a graça de Deus e fortificar aqueles irmãos ali. E as cartas de Paulo à igreja de Éfeso, irmãos, são cartas com umas instruções maravilhosas. A gente tira dentro do contexto da carta de Éfeso instruções, irmãos, que a gente não vai ver em nenhuma outra carta de Paulo. Poxa, até dentro do contexto de um casamento, de a mulher aprender acerca da palavra, do homem aprender acerca da palavra, quando a gente vê que o Paulo fala, o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, como o pastor Ronaldo ministrou os dias atrás aqui a nós, quando fala que a mulher tem que se submeter ao seu marido, assim como a igreja tem que se submeter a Cristo. Poxa, são ensinamentos maravilhosos, são um contexto que eles viviam na prática, daquilo que estava sendo ensinado pelo apóstolo Paulo, mas que quando eu vejo Jesus exortando essa igreja, é porque essa igreja já tinha se perdido do contexto em que Paulo tinha implementado através do Espírito Santo. Pode falar, pastor. Há uma passagem aqui em 1 João, no capítulo de número 2, no versículos 15
que eu acho que a igreja, quando ela se deixa envolver com as coisas temporais do mundo, a gente também acaba se esfriando, né? E aqui o Senhor, através do apóstolo João, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a gente percebe que, infelizmente, muitas vezes nós nos deixamos nos envolver com as coisas temporais, com as coisas desta vida, e isto acaba muitas vezes afetando o relacionamento, a comunhão que a pessoa tem com Deus. E é isso que o irmão está dizendo, que Jesus ele começa então a questionar a igreja por causa disso. Ela deixou de cumprir com o amor que ela deveria ter. Ela começa a se envolver com as coisas desta vida. A gente passa a dar mais tempo para as coisas desta vida. E aquilo que a gente dá mais tempo é aquilo que vai ter primazia em nós. Então eu entendo que isso é um dos fatores do esfriamento. Esse é um item, pastor. Inclusive eu separei esses versículos que o pastor leu. Eu acho que está na 8ª característica que eu coloquei de uma igreja fria. A gente vai entrar a fundo acerca de cada... Essa colocação que o senhor falou é uma igreja que já está aplicada a vivenciar e amar mais o mundo mesmo. Isso é uma das características que eu separei. A gente vai entrar a fundo dentro de cada característica e essa é uma das que o senhor relatou já. Pode falar, Rafa, por favor. Eu acho interessante, tipo, contraponto, esse texto de Mateus 24, eu vou a sua leitura aqui, a gente fica imaginando, né, o que seria esse amor de quase Deus. Eu estava folhando a Bíblia aqui, somando Lucas e somando Marcos, né, sobre esse final escatológico aí que nós estudamos, e pegando desde o princípio, mesmo da criação, da redenção, da transformação, como na parte da dispensacionalista, pegando sua primeira fala lá no começo, não vai existir outra era. Nós estamos vivendo a última era. Então, tecnicamente, é o último momento da igreja. Em outros tempos, não vai existir outra era que vai vir com outro redentor. Não, a igreja é essa e vai passar por isso. Agora, eu acho interessante a sua aula porque é um contraponto interessante. Porque quando nós estudamos, o momento que a igreja mais cresce é o momento que ela é mais atribulada. Então, por exemplo, quando Cristo ele fala, eu achei interessante a colocação da sua palavra, quando você fala, né, das várias aplicabilidades, se é para a igreja, se é para o mundo. E Cristo ali, ele faz uma mescla, como se pode ser para o mundo, como para dentro da igreja, como para ambos os lados, porque ali ele vai usar o exemplo do pai entregando o filho, do filho entregando o pai, depois ele vai usar o amor de muitos que se
acho que é interessante esse contraponto, sabe? Em alguns lugares a igreja ela tá tipo um desdeixo total, porque pode, vamos enfiar a arca da aliança dentro da igreja, que a igreja vai ter. E em outro lado as pessoas estão preocupadas com o evangelho sendo propagado. Não sei se fosse mentira. Não, perfeito. Até fica claro o que você está falando dentro, por exemplo, da igreja cristã protestante na Europa, por exemplo. Um esfriamento total. Lá a gente já vive o pós-cristianismo. Já pós-cristianismo, já passou, ou seja, precisa ser evangelizado de novo, ganhado para Jesus novamente, um lugar que foi um berço do evangelho. Pode... Meu Deus, já pensou, irmãos? Que coisa, que situação. E por isso que casa muito bem o Mateus 24, quando a gente fala que o amor de muitos, né, esfriará, trazendo dentro de um contexto do mundo secular e da igreja, porque a gente vê que realmente isso acontece. O amor de muitos vai se esfriar, né? A gente vê o pós-cristianismo dentro da Europa. Mas eu acho que o versículo que Jesus complementa dizendo, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Igual o Rafa, você estava complementando aqui a aula e colocando, quando a igreja passou por momentos de dificuldade, ela cresceu. Isso a história vai nos dizer. Desde lá do início em Atos, da igreja primitiva, até, irmãos, os dias de hoje, a gente vê na África, nesses lugares assim que tem perseguição, como uma igreja é fervorosa, como a igreja busca. Irmãos, e o contexto do crescimento da igreja, a igreja, eu entendo que quando o Rafa coloca o crescimento, eu acho que ele não está aplicando só dentro de um contexto da espiritualidade da igreja estar robusta, mas como o número de pessoas que se agrega, porque é natural, é uma causa natural. Não é que tipo a igreja ela precisa fazer alguma coisa para poder crescer. Como a gente vê muitas vezes hoje, os apelos que se faz para levar pessoas para a igreja, para crescer números financeiros na igreja. A gente vê uma tentativa desesperada, usa qualquer estratégia para fazer o crescimento da igreja, para encher a igreja de pessoas, para que a conta da igreja esteja cada vez mais robusta. A gente vê, irmãos, eu não vou citar ministério, nada do tipo, não vou ser leviano, mas a gente sabe que isso acontece. Só que o crescimento orgânico da igreja sempre teve, sempre existiu, e não era uma forma, tipo, desesperada porque eu preciso fazer, era natural. Então, da maneira que a igreja está robusta espiritualmente, é igual a gente lê lá em Atos. A palavra de Deus diz que por eles viver todo aquele contexto espiritual, o número de pessoas, Deus ia acrescentando as pessoas, porque as pessoas viam o sobrenatural de Deus agindo e aquilo era natural, o Espírito Santo usando aqueles homens e aquela coisa toda. Então havia um crescimento orgânico, irmãos, não precisava mandar, olha, a gente precisa fazer desesperadamente um evento evangelístico. Não, irmãos, era natural, aquilo era vivido naturalmente. E eu vejo que nos dias de hoje também, as igrejas, igual o Rafa colocou, que estão em pleno vapor, em plena condição espiritual, atuantes, a igreja cresce porque é natural, irmãos, não tem como não crescer. Porque o Espírito Santo age de uma maneira tão grande, as pessoas são mudadas literalmente, não finge uma mudança, não finge ter um caráter, não é hipócrita. E o Espírito Santo acrescenta, porque atrai, né? Porque quem convence é o Espírito Santo. O pastor Ronaldo queria falar, né, pastor? Não, era só essa leitura mesmo. Eu estava com Atos dos Apóstolos aqui, estou aberto no capítulo 4, no versículos 32, vai dizer assim: Pode ler. E era o coração e a alma da multidão que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Aleluia. Não, pode falar. Quantos nomes de igreja existiam nessa época? Nenhum. Você está entendendo? Nenhum. Vocês estão correndo, eles tinham tudo em comum. Tudo. Que era a graça de Cristo para eles
Exatamente. Pode falar, pastor. O que acontecia naquela época e que Deus acrescentava, conforme nós lemos aqui no capítulo 4, versículos 33, que diz que o poder que era manifesto através da vida dos apóstolos era um poder assim extraordinário, de amor a Cristo, de testemunho do Senhor, né? Como nós lemos aqui, do testemunho da ressurreição, porque muitos haviam presenciado o que havia acontecido com o Senhor. Então eles não falavam de coisas que eles haviam ouvido, mas eles falavam que eles haviam vivido. E como a ressurreição era algo que não era pregado, porque eles criam na reencarnação e não na ressurreição, então eles falavam com muito ímpeto, ainda que sofrendo perseguições, mas eles falavam com muita autoridade. Então o que falta às vezes a pregação genuína do Evangelho, o poder do Espírito Santo através da pregação do Evangelho e o viver o Evangelho que está sendo anunciado, que está sendo pregado. É isso. Às vezes eu fico pensando que se vem uma perseguição por parte do governo, aqueles que são autênticos, esses continuam, esses aparecem, né? As pessoas buscam mais a Deus, mas quando vem uma dificuldade, ou é financeira, alguma coisa em particular, não tem essa garra de buscar a Deus da maneira que deveria buscar, porque tem igreja aí resolvendo todos os problemas. Você está com um problema, pode ser o problema que for, você vem aqui que será resolvido. Eu vi hoje pela manhã, nas redes sociais ali, um pastor falando assim, eu vou fazer uma oração, e essa oração você vai receber tanto dinheiro que você nunca viu na sua vida. Aí eu falei, alguma coisa tem. Mas aí não demorou, ele falou, né, abriu o jogo, que diz assim, como é que fala aquela passagem? O pastor Ronaldo sempre ministra nas ofertas aqui. Aquele que semeia pouco também você fará. Pouco você fará. Ela entrou com isso aí. Então aí tem que semear a obra de Deus, não sei o que lá. E aí eu falei, eu sabia que ia dar nisso, viu? Então, quer dizer, muitos que têm a mente fechada, ele vai acreditar nisso. Sem dúvida, sem dúvida. Então, o que você vê de chamado para resolver os problemas é muita coisa. Pelo contrário, às vezes nós aceitamos a Cristo, nós arrumamos problema. Pastor, mas sem dúvida. Tem gente que perdeu a família, né? Tem gente que foi tocado de casa, né? E então não é esse mar de rosa que parece. Então, se a perseguição vem do governo, ele não tem para onde correr. Agora, se vem assim em particular, ou uma dificuldade qualquer, ele já sabe aonde que pode resolver, porque estão oferecendo todos os dias, né? Então fica nesse marasmo aí que nós vemos nos nossos dias. Pastor, o próprio Jesus falou, né? Eu não vim para somente trazer paz no mundo, né? Eu vim trazer conflito mesmo, porque muitos as famílias vão ser destruídas, muitas famílias serão destruídas por causa do meu nome. Né? Um pai que expulsa, imagina dentro daquele contexto, ainda mais, por exemplo, ali no Oriente Médio, que tem um contexto além do judaísmo muito forte, tem também os muçulmanos, né, que são muito fortes. Irmão, imagina ali uma pessoa que vive dentro de um contexto de uma família muçulmana e aceita Cristo. Mano, ele é deserdado e ainda corre risco de vida. É isso que Jesus está falando. Eu não vim para trazer somente paz, não. Eu vim para trazer conflito no meio da família. Eu vim para trazer, né? Porque o Evangelho traz isso mesmo, irmãos. Imagina, para a gente aqui, um país cristão, é fácil, né? É muito fácil. A gente, aceitei Jesus, tá tranquilo, mas tem países aí que não pode. Irmãos, tem famílias, até mesmo no Brasil,
quem aqui já nunca ouviu uma história dessas de famílias que eram, sei lá, dentro de uma religião muito, sei lá, dentro do próprio catolicismo mesmo, aqui, com todo respeito aos católicos, mas dentro daquela rigorosidade, né, do catolicismo tradicional, alguém que se convertia, quando a gente fala ao protestantismo, vamos assim dizer, muitas vezes era expulso, excomungado da família, né? Eu não aceitava isso, né, por ter aquele rigor de preservar a religião. Pode falar. A irmã Marília também conhece, a Helga, né? Até faleceu. Ela é lá da casa de oração. Quando ela aceitou Jesus, ela chegou em casa, o pai falou que você não entra. Tocou ela para fora, teve que procurar algo, parente, alguma coisa, né? E no final se tornou uma grande missionária, uma bênção, faleceu já uns 3, 4 anos atrás, mas ela teve o prazer de ver os pai, a mãe, tudo servindo ao Senhor depois. Meu Deus, que bênção, hein? Eu lembro dela, pastor, esses dias eu fui na minha mãe lá, tinha as fotos lá antigas do pessoal da casa de oração, até ela estava lá na foto, eu me lembrei dela. Acho que vocês conhecem, o pastor Ronaldo deve lembrar bem, aquele irmão do Takayama, é Tecásio, né, pastor? Takayama. Ele aceitou Jesus, quando chegou em casa, o pai... Ele falou para o pai que tinha aceitado Jesus, ele falou, então fora, aqui você não entra mais. Olha só. E ficou por muitos anos. Ixi, mas isso acontece. Ele não podia nem ir lá visitar o pai, nem nada, o pai não queria ver ele. Aí quando chegou um dia, ele cismou de ir lá visitar o pai, né? Aí ele chegou lá na porta e falou para o pai, era noite, falou assim, pai, uma boa noite. Uma boa noite não, a paz do Senhor Jesus. Olha que bênção. Passou o tempo e ele se converteu também. Que gostoso, meu Jesus. Muito legal o testemunho dele. Então, irmãos, dentro, a gente já vou finalizar, a gente já passou muito do horário, mas dentro de um contexto que o pastor Francisco falou, quando a igreja ela é perseguida em sua totalidade, não tem para onde fugir, porque toda a igreja busca em conjunto. Por isso que eu vejo que tem temor, há um crescimento. Porque quando a gente passa as privações no individual, a gente busca somente para nós, para que Deus venha suprir, e a gente acaba até buscando a Deus, a gente acaba até buscando o socorro de Deus, para que Deus intervenha e tudo mais. Muitas vezes é somente no interesse, né? Mas quando é por exemplo, uma perseguição do governo, a igreja passa a buscar íntegra, né? Porque todos são envolvidos numa situação adversa. Então eu entendo como essa circunstância. Irmãos, a gente ficou somente na introdução, eu não consegui entrar nem na primeira característica de uma igreja que acaba se esfriando. E deixando claro que eu não estou falando da igreja total do globo, da igreja no corpo total de Cristo. Eu estou falando, trazendo alusão a pontos, né? Igual o irmão Rafa colocou. Porque há igrejas hoje espalhadas pelo mundo, que tem países aí que a igreja está em pleno vapor, como tem outros países que a igreja está quase em extinção. Mas a gente analisando pontualmente e trazendo para as nossas vidas, para a gente não entrar nessa frieza. Então a gente não conseguiu entrar nem na primeira característica de uma igreja que se torna fria. Então nas próximas aulas a gente vai estar vai estar ainda debatendo acerca desse tema, para a glória de Deus e para que Deus continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vou passar a palavra aqui para a nossa irmã Gilmara, a secretária da Escola Bíblica, que ela vai estar fazendo as apresentações. Paz, Senhor, igreja.